Moçada, nós chegamos ao nosso vídeo último de teoria da parte de ácidos nucleicos. Nós vamos ver a replicação do DNA. Alguns livros, falam sobre autoduplicação. Não está errado você usar o termo autoduplicação, mas se a gente for ser bem coerente, o DNA ele não se autoduplica, até porque existe a participação de enzimas outras no processo de replicação do mesmo. Então, o mais correto é duplicar, replicar a molécula de DNA. E olha só, existem características muito importantes nesse processo de replicação do DNA. Eu começo dizendo para vocês que essa replicação da molécula do DNA, do ácido nucleico, acontece no período S da intéfase. Então vai acontecer no período S da intéfase. Então, em que momento, em que instante a gente pode dizer que o material genético ele vai se replicar, ele vai se autoduplicar? Ele vai acontecer no período S da intéfase. Eu costumo sempre dizer o seguinte, olha como é fácil você compreender isso. Uma célula, ela só pode ser encontrada em dois momentos da vida dela. Quais são os dois momentos da vida de uma célula que você pode encontrá-la? Ou ela está na intéfase, ou ela está em divisão. A célula só pode se encontrar em dois momentos da vida dela. Ou ela está na intéfase, ou ela está se dividindo. Caso a célula esteja se dividindo, quais são as 4 possíveis fases a qual você encontra uma célula caso a mesma esteja em divisão? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Então, prófase, metáfase, anáfase, telófase são fases da divisão. Se a célula não está se dividindo, naturalmente onde é que ela se encontra? Se ela não está se dividindo, ela se encontra na intéfase. Então, intéfase seria o período do ciclo de vida de uma célula a qual ela não está se dividindo. E essa intéfase, você sabe que ela se subdivide em 3 momentos. Quais são os 3 momentos? Período G1, período S, período G2. Período G1, período S, período G2. Pois exatamente no período S da intéfase é o instante em que o material genético vai se duplicar. E Lázaro, por que esse DNA tem que se duplicar no período S? Porque ele se duplica antes da célula entrar em divisão. A replicação do DNA é exatamente um processo de extrema importância e que antecede o início da divisão da célula, tá? Então ele vai acontecer ainda no período o quê? Interfásico. Galerinha, quando nós falamos da replicação, se eu estiver mencionando a espécie humana, as nossas células, em média, quanto tempo mais ou menos o nosso DNA leva para se replicar? De 6 a 10 horas. Olha, isso aqui não é o tempo de replicação do DNA em todas as células de todos os seres vivos, não, tá? Eu estou dizendo que seria mais ou menos o tempo para que o nosso DNA se replique nas nossas células. Aí você faz uma pergunta intrigante. Lázaro, todas as nossas células não têm o mesmo DNA? Todas as nossas células, as nossas, não o mesmo material genético, uma vez que todas as nossas células resultaram de sucessivos processos mitóticos sofridos pelo zigoto, então o DNA de todas as nossas células é o mesmo. Se todas as nossas células têm o mesmo DNA, por que o tempo de replicação dele em células do nosso corpo difere? Porque apesar de todas as nossas células ter o mesmo DNA, eles não estão organizados da mesma maneira. Há células nossas que apresentam um material genético mais condensado, mais heterocromatizado. Porque o material genético de todas as células é o mesmo, mas ele não tem o mesmo padrão de organização. Ele não tem as mesmas porções chamadas de quê? Eucromatinas e heterocromatina. O que é a eucromatina? Eucromatina é a porção do DNA que numa célula não se encontra condensada. Porque quando eu pego o material genético numa célula e condenso, enrolo na histona, ele inativa. Então, o que é a porção inativa do DNA numa célula? Heterocromatina. E a porção ativa? Eucromatina. Então, existem células que têm porções de heterocromatina
em quantidades percentuais maiores. Nessas células mais heterocromatizadas, né, vai demorar mais para o DNA se replicar. Por quê? Porque, na verdade, primeiro ele vai replicar, ele vai duplicar as partes que não estão condensadas. Porque, naturalmente, as partes condensadas levam mais tempo, porque primeiro tem que descondensar, desespiralizar. Por isso que a primeira informação importante dizer para você, a replicação do DNA, ela é o que, gente? Ela é assincrônica. Olha aí, ó. Ela é assincrônica. Professor Lázaro, o que é que significa dizer que a replicação do DNA, ela é assincrônica? É dizer, pessoal, que ao longo da molécula irão abrir bolhas de replicação. O que seriam essas bolhas de replicação? O DNA, gente, ele não é replicado de forma sincrônica. Não há uma sincronia na replicação, ou seja, não vai desespiralizando a molécula toda linearmente de uma vez, não. Acabei de dizer para vocês quais são as partes da molécula de DNA de uma célula que primeiro são replicadas. As partes não condensadas, as eucromatinas. Já quais são as partes que serão replicadas por último? As heterocromatinas, que são as porções o quê? Condensadas. Então, no processo de duplicação do DNA, o que vai acontecer? Irão se abrir bolhas, forquilhas de replicação em pontos diferentes. Então, pode ser que ao longo do nosso DNA de uma célula, várias bolhas dessas, várias forquilhas de replicação dessa se abrem ao mesmo tempo. E aí, nesses pontos onde elas são abertas, começa o processo de duplicação. Daí você vai dizer que a replicação ela é o quê? Assincrônica. Tranquilo isso? Beleza? Até aqui de boa? Então, o primeiro passo do processo de replicação é você entender que o mecanismo não vai acontecer sincronicamente. Além disso, jovens, a replicação, moçada, ela é bidirecional. Lázaro, por que ela é bidirecional? Vamos para cá. Você aprendeu que a molécula de DNA, ela tem uma característica. Ela é uma dupla fita. Essa dupla fita, essa dupla hélice, ela é complementar. Mas além de complementar, o que ela é? Antiparalela. Lembra disso? Gente, o que é o antiparalelismo do DNA? O antiparalelismo é você saber que se uma das fitas vai da polaridade 3' para a polaridade 5', a fita complementar em relação à polaridade, ela é oposta. Essa característica de oposição da polaridade faz da molécula ser o quê? Antiparalela. E esse antiparalelismo do DNA justifica a replicação bidirecional. Aí vocês, por quê? Porque se é antiparalelo, replica bidirecionalmente. Porque, vamos lá, as enzimas que participam do processo de replicação, ela é orientada pela polaridade. Lázaro, como assim? Todo mundo para cá. Uma das mais importantes enzimas no processo de replicação é a chamada DNA helicase. O que é a DNA helicase? É uma enzima que inicialmente ela vai rompendo as pontes de hidrogênio. Então, o papel da DNA helicase é abrir a forquilha, é abrir a bolha, é expor, literalmente, expor as sequências de bases nitrogenadas das duas fitas. Como é que eu vou expor a sequência de base? Eu vou ter que desenrolar o DNA. Qual é a enzima responsável por desenrolar o DNA? DNA helicase. Então, uma enzima muito importante no processo de replicação do DNA, DNA helicase. Beleza. A DNA helicase abre aqui. Qual é a outra enzima importante que participa do processo? RNA primase. Professor, qual o papel da RNA primase? Ela vai produzir um primer. O primer, gente, é um oligonucleotídeo, oligo, pequeno. É uma pequena sequência de nucleotídeos que é colocado na molécula de DNA, certo? É uma pequena sequência de nucleotídeos de RNA, na verdade, né? Um primer, para que a partir daquele ponto, a enzima que replica, que é a DNA polimerase, ela saiba a partir de que ponto ela vai ter que replicar. E essas enzimas se orientam pela polaridade, sempre
da 3' para 5'. Então, olha para cá. Como é que uma fita de DNA vai ser copiada, replicada da seguinte maneira. Olha para a fita azul. Olha para a fita azul. A fita azul não está da polaridade 3' para 5', então ela vai ser replicada em que sentido? Daqui para lá, ó. Beleza? A fita azul vai ser replicada no sentido 3', 5'. E vai produzir uma fita o quê? 5 para 3. Beleza? Então assim, vamos replicar aqui a fita azul. Primeiro passo, abre a forquilha. Quem é que vai abrir? DNA helicase. Segundo passo, vem uma enzima chamada RNA primase e coloca bem aqui, moçada, ó, bem aqui, ó, um primer. O que é um primer? Uma pequena sequência de nucleotídeos de RNA. Esse primer, certo? Ele vai exatamente, moçada, ó, vou botar aqui, ó, isso é um primer. Professor, para que serve esse primer? À medida que a fita vai sendo desenrolada, ó, o primer vai apontar, vai sinalizar o ponto inicial que a DNA polimerase virá e vai começar a replicar. Então, a DNA polimerase, Lázaro, como é que a DNA polimerase sabe a partir de que ponto ela tem que começar a copiar a sequência? Quando ela identifica o primer. Então, o primer, uma pequena sequência de nucleotídeos de RNA, colocado naquela região por uma enzima chamada RNA primase, ele sinalizará o ponto inicial do processo de cópia. Lá vem a DNA polimerase, e a DNA polimerase, ó, vai sintetizar, vai polimerizar, vai produzir, vai copiar uma fita daqui para lá. Qual é a polaridade dessa fita aqui, ó? 5 para 3. Tá lendo de onde? 3 para 5. E vai produzir, ó, uma fita complementar a essa. Uma fita complementar a essa. Por exemplo, se aqui tem uma adenina, põe timina. Se tem timina, põe adenina. Se tem adenina, põe timina. Se tem guanina, põe citosina. Então, essa fita preta que eu tô colocando aqui, ó, ela é complementar da azul. Professor, quem é que está replicando essa fita azul? Quem está replicando? Quem está replicando complementariamente, quem está fazendo isso? DNA polimerase. Só que a DNA polimerase começou a replicar a partir de onde? Do primer. Quem colocou o primer? RNA primase. E quem abriu a forquilha? Quem abriu? A DNA helicase. Polaridade aqui, ó, de 5 para 3. Então foi produzida uma fita de 5 para 3, lendo a azul de 3 para 5. Ok? Essa fita aqui, nós vamos chamar de fita líder. Professor, por que ela é chamada de fita líder? Ela é chamada de fita líder porque ela está sendo replicada, polimerizada no mesmo sentido com que a forquilha está abrindo. Se a forquilha está sendo aberta, desespiralizada nesse sentido, ó, daqui para lá, à medida que vai abrindo a forquilha, a fita vai sendo o quê? Replicada. Então a fita está sendo replicada, polimerizada no mesmo sentido com que a forquilha vai sendo o quê? Aberta. Tranquilo até aqui? Ok. Mas onde é que está o detalhe? Eu tenho que replicar essa fita e eu tenho que replicar a preta. Complementariamente. Só que a preta aqui, qual é a polaridade dela? 5 para 3. Então ela tem que ser replicada de lá para cá. Tu tá entendendo? Ela tem que ser replicada sempre. A que serve de molde, ela sempre é lida de 3 para 5, produzindo uma de 5 para 3. Então ela vai ser replicada de lá para cá. O que acontece? À medida que a forquilha vai sendo aberta, aqui a forquilha está aberta como se fosse toda, tá? Mas ela começou a ser aberta. Vem a RNA o quê? Primase. Põe bem aqui, ó, um primer. Põe bem aqui um primer. Vem a DNA polimerase e replica sempre lendo de onde? 3 para 5, então ela vai ser nesse sentido aqui, ó. Aí ela vai replicando aqui, ó. Gerando uma fita 5 para 3, mas lendo de 3 para 5. Pronto, replicou. Perceba que ela está sendo replicada no sentido contrário à abertura da forquilha. O DNA está sendo aberto para lá, ó. E essa fita está sendo replicada para cá. Então, abriu um pouco, replica um pedaço. Replica uma parte. Quando abrir um pouco mais, lá vai a RNA primase, põe aqui, ó, outro primer. Outro primer. Como coloca um outro primer, aí vai e replica agora, ó, daqui até aqui, ó. Entre os primers, ó.
Certíssimo? O que vai acontecer? Quando a forquilha abrir mais, lá vai a RNA primase, coloca outro primer. Aí vem, ó, a DNA polimerase, replica de lá para cá. Aí você diz, Lázaro, por que isso? Porque não dá, pessoal, não dá para esperar a forquilha abrir toda e replicar de uma vez só. Porque à medida que vai abrindo, o DNA vai se enrolando novamente. Então o que acontece? É preciso, à medida que vai sendo aberta, já ir replicando. Como vai sendo aberto para lá, uma fita vai sempre ser copiada no sentido líder. E a outra fita, que é essa aqui, ó, você vai chamar de quê? Fita retardada. Ó, essa seria a fita descontínua ou retardada. Essa é a fita líder ou contínua. Tá bom? Com essa informação que eu estou te dando, você vai entender exatamente o seguinte. Olha como é bacana a gente aprender e veja que isso é fácil. Não tem estresse. Ah, Lázaro, porque isso é o comportamento do DNA. É a maneira como ele se replica. Ele se replica assincronicamente, porque há regiões mais condensadas do que outras, e primeiro vão ser replicadas as que não estão condensadas, porque é mais fácil desenrolar, ok? Então ele se replica assincronicamente e ele se replica bidirecionalmente. Por que ele se replica bidirecionalmente? Porque como a molécula de DNA ela é antiparalela, uma polaridade se vai dar 3 para 5, a complementar vai dar 5 para 3, e toda vida que as enzimas irão replicar, ela segue que orientação de polaridade? 3 para 5, produzindo uma fita de 5 para 3, se eu estou abrindo a forquilha para lá, ó, se a DNA helicase vai abrindo a forquilha para lá, uma fita basta pôr um primer. E ela já replica no mesmo sentido, ela vai replicando no mesmo sentido com que a forquilha vai sendo aberta. Já a outra, como a polaridade é outra, ela vai sendo replicada de lá para cá. Então, abriu um pouco, põe um primer, replica. Abriu mais, põe outro primer, replica. Abriu mais, põe outro primer, replica. Ou seja, ela vai sendo replicada, certo? Descontinuamente. Daí chamada de fita retardada. E é isso, pessoal, que permitiu, quando os caras descobriram isso, aí passaram a dar o nome a isso aqui, ó, fragmentos de Okazaki. Olha que coisas tranquilas, ó. Professor, o que são os fragmentos de Okazaki? Ó, os fragmentos de Okazaki. Gente, os fragmentos de Okazaki, olha como é fácil, ó. Os fragmentos de Okazaki nada mais são do que os fragmentos de replicação do DNA que fica entre os primers na fita descontínua. Por que existem os fragmentos de Okazaki? Os fragmentos de Okazaki eles existem porque uma das fitas será replicada descontinuamente, no sentido contrário à abertura da forquilha. E aí, como ela é replicada no sentido contrário, à medida que vai abrindo, vai pondo um primer, replica. Põe outro primer, replica. Depois que está replicado, os primers vão ser substituídos por uma outra DNA polimerase por sequências de DNA. Certo? Então, existe uma outra DNA polimerase, que não é a mesma polimerase que replica, tá? Que ao final do processo, quando termina, os primers, porque os primers são nucleotídeos de RNA, então eles não podem ficar aí, tá? Então eles têm que ser substituídos. Quem é que substitui os primers ao final? Uma DNA polimerase. Ela vem cá, ó, retira e aí vai unir os fragmentos de Okazaki. Aí pronto, ficou a fita normal. Então, o nome é fragmento de Okazaki, é homenagem ao pesquisador que descobriu que no processo de replicação do DNA, o mecanismo acontece de maneira bidirecional, porque uma fita vai sendo replicada no sentido contínuo e a outra no sentido descontínuo. E aí ele diz que no sentido descontínuo, essa fita vai sendo replicada aos fragmentos. E aí, em homenagem a esse cara, colocaram o nome quê? Fragmentos de Okazaki. Por isso que só existem os fragmentos de replicação de Okazaki na fita descontínua. Na outra não tem, porque só precisa pôr um primer. Botou um, já replica direto. Beleza? Além da replicação ser assincrônica bidirecional, você sabe que ela é semi-conservativa.
semiconservativa, certo? Então, olha, quais são as 3 características do processo de replicação do DNA? O DNA se replica no período S da intérfase, tranquilo? De maneira assincrônica, bidirecional e semiconservativa. Assincronicamente, porque como eu disse para vocês, não vai ser um processo sincrônico. Vão ser abertas forquilhas em pontos da molécula. Quais são as primeiras forquilhas que são abertas? Nos pontos onde o material não está condensado. Porção da eucromatina. Já as heterocromatinas são replicadas mais tardiamente, tá? Bidirecional, devido ao antiparalelismo. São 2 fitas que são complementares, mas em termos de polaridade são opostas. E como as enzimas se orientam pela polaridade, uma fita sempre é lida, replicada no sentido contínuo, que é a chamada fita líder, e a outra no sentido descontínuo. Por isso que a replicação é bidirecional. Em todas as forquilhas, vai replicando bidirecionalmente, tá? E por que semiconservativo? É semiconservativo porque sempre as moléculas de DNA que vão ser formadas a partir da duplicação, uma fita serve de molde, certo? Não são 2 fitas, o DNA não tem 2 fitas. Cada fita servirá de molde para que uma nova fita seja produzida. Na prática, olha como é super tranquilo, ó. Se eu tenho aqui, por exemplo, uma molécula de DNA. Se eu tenho uma molécula de DNA, ela tem 2 filamentos, certo? Na hora de replicar, a fita azul, ó, ela servirá de molde e a fita preta também servirá de quê? De molde. Então as 2 fitas servirão de moldes para gerar fitas novas complementares. Aí a partir dessa aqui, tá? Como molde, é gerado uma complementar. A partir dessa aqui como molde, é gerado uma complementar. Qual é a condição, qual é a característica que você passa a ter disso aqui? O processo ele é semiconservativo porque cada nova molécula de DNA, vai conter uma fita antiga que serviu de molde no processo e uma nova que foi produzida complementariamente à antiga. Essa contém uma antiga que serviu de molde e uma nova. Essa contém uma antiga e uma molde. Qual é a importância do comportamento semiconservativo de como o DNA se duplica? A característica de replicação semiconservativa garante a manutenção das informações hereditárias. Porque sempre nós vamos ter 2 fitas iguais. Por que 2 moléculas de DNA iguais? Por que são 2 cópias? Porque se eu usei as 2 fitas que ele tinha como modelo, e a partir desses 2 moldes nós vamos produzir fitas que são complementares a ela, ao final do processo, de caráter semiconservativo, nós vamos ter 2 moléculas de DNA idênticas. Então, essa característica, gente, sem dúvida, das 3 que eu mencionei, né, ó, das 3 que eu mencionei, é claro que o DNA se replica assincronicamente, bidirecionalmente, semiconservativamente. Mas das 3, qual delas tem uma peculiaridade, uma importância, uma relevância para o processo? O caráter semiconservativo. Por quê? Porque isso aqui, ó, é a garantia, bioquímica, da manutenção das informações hereditárias. O que seria essa garantia da manutenção das informações hereditárias? A garantia para a vida de que essa molécula de DNA será realmente copiada de forma precisa. Ficou claro isso para vocês? Bacana demais. Olha, não tem. Às vezes a gente complica esse processo de replicação, mas ele não é tão difícil, tá? Claro que tem muitas enzimas. Vamos lá. Quais são as 3 enzimas que você viu que participa bastante nesse processo replicativo? Nós temos a DNA helicase, que é a que desenrola, que forma as forquilhas de replicação. A RNA primase, que é a que vai pôr os primers para que a DNA polimerase se oriente, e a DNA polimerase 3, que é exatamente a que faz esse procedimento de replicação, tanto na fita contínua como na fita descontínua. A DNA polimerase, outra,
né? Ela só vai atuar, que é a DNA polimerase 2, só vai atuar depois para substituir os primers por nucleotídeos de DNA. Massa demais, show, obrigado demais aí pela sua... Olha, terminamos a nossa teoria sobre ácidos nucleicos. Você viu o que é o nucleotídeo, você viu o que é o gene, o que é uma transcrição, viu como é que sintetiza uma proteína, aprendeu o que é código genético, diferenciou de genoma, vimos a replicação do DNA, então você está agora preparadíssimo para que você possa acompanhar os nossos exercícios de aprendizagem e logo depois pega o teu módulo e vai para os exercícios de fixação. Show de bola? Um fortíssimo abraço e nos encontraremos nos nossos próximos vídeos.